plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, por 372 votos a 108, o texto base do projeto de lei complementar que trata do novo arcabouço fiscal, regra que substitui o teto de gastos. Agora sim, professor Marcelo Rocha Monteiro. Olha, eu não sou economista, né? Não sou versado em economia, mas o que eu ouço dos que entendem do assunto é que é mais uma medida no sentido de tornar mais frouxo, né, o controle das despesas públicas, né? Isso aí é uma característica dos governos de esquerda, em geral, né, que acreditam que a frase, se não me falha a memória, é da inesquecível Dilma Rousseff: gasto é vida. Né? Então, eles acham que quanto mais você gastar o dinheiro público, mais você vai resolver problemas, né? Enquanto o pensamento econômico liberal entende que é exatamente o contrário, né? Quanto mais você gasta, né, sem ter, né, de onde tirar, né, esses recursos, mas você cria problemas, né? Quer dizer, o que vale para uma casa, o que vale para uma empresa, vale para um país, né? Então, quanto mais frouxo você torna o controle de gastos, e me parece que essa nova legislação caminha nesse sentido, o que representa zero surpresa, né, para quem acompanha os governos, acompanhou os governos anteriores do PT. Tá? E não só governos, administrações federais, né? Mas, por exemplo, Minas Gerais. Né? O PT deixou a administração estadual, né, de Minas Gerais, o governo do senhor Fernando Pimentel, deixou o Estado em petição de miséria. Né? Então, sem surpresas aqui, infelizmente. Obrigado, professor Marcelo. Adriles, aproveitar, Adriles, o pessoal nos comentários está mandando um abraço para você, para Elisandra, para o Andrei, professor Marcelo, parabenizando o programa. E eu passo agora para você, Adriles, o comentário. Abraço a toda a população, a todo o público do Bradock Show. Vai se transformar na melhor plataforma da direita brasileira, Amém, liberal, isso aí. conservadora, cristã. Amém. Aliás, jacta esta. Arcabouço fiscal é o seguinte. Bom, Marcelo disse muito bem. Uma dona de casa sabe que se ela gastar mais do que ela ganha, ela vai falir. Ela vai ficar endividada. Ninguém vai emprestar dinheiro nenhum para ela. O que é o arcabouço fiscal? A mesma coisa. O teto de gastos foi a melhor medida aprovada no governo Temer. Por quê? Porque limitou a gastança de qualquer governo. Por que a gastança é ruim? Porque o investidor que percebe que o governo está gastando mais do que arrecada, ele não vai inibir. E pior, o arcabouço fiscal vai aumentar os gastos como, meu bom Anselmo? Aumentando imposto de renda, de micro, médio, grande empreendedor. O que acontece com o micro, médio, grande empreendedor? Para de empreender, enche o saco. Num país que não tem o empreendedorismo, e empreendedorismo é geração de trabalho, geração de emprego, geração de de renda, é um país que naufraga economicamente, não gera emprego, não gera trabalho, não gera investimento, não gera dinheiro. A gente tem que perceber, as pessoas têm que aprender o seguinte: Estado não gera dinheiro, não existe, como dizia a Margaret Thatcher, dinheiro do Estado. Existe dinheiro do contribuinte que financia o Estado. O governo Lula dobrou o número de ministérios de 19, 20 para 37 ministérios. Inchou a máquina do Estado. E isso a gente tem que perceber que é uma política de Estado de qualquer governo de esquerda. É a gastança pública. Qual que é a coisa nefasta de todo governo de esquerda? O que eles fazem? Aumenta imposto, inibe o empreendedorismo, demoniza o empreendedorismo. O empreendedor que eu estou falando não é o Roberto Marinho, não. É o dono de boteco, dono de padaria, dono de bar, que gera emprego. Piora a vida desse empreendedor, faz o cara pagar 3 vezes com direitos trabalhistas o valor do trabalho para o Estado, aumenta o imposto de renda desse pobre empreendedor e depois sufoca o empreendedorismo. Aí mantém um bolsão de pobreza assistida, com alguma renda família, renda não sei o quê, e aí esse bolsão de miséria assistida vota nesse governo populista de esquerda, achando que ele está lhe dando algum dinheiro, quando, na verdade, esse governo de esquerda destruiu a capacidade de ascensão econômica
desse pobre trabalhador que ele está dando bolsa esmola. Você percebe? É uma equação perversa. Não é à toa que a grande votação do Lula, infelizmente, foi no Nordeste, que é uma população que precisa de mais assistência social, que é a classe mais pobre do país. É a população mais pobre do país. Isso é uma tática nefasta. Agora, meu bom Anselmo, o que me causa espécie, aí é uma coisa perversa. Quem que votou nessa porcaria desse arcabouço fiscal? Gente do PL, gente do Republicanos, gente da direita também. Aí você vai perguntar, por quê? Como assim a direita votando da esquerda? Não é direita, é Congresso Fisiologista, é o cara que entrou no PL, no Progressista lá, só por um carrinho ideológico para ganhar voto. Ou o cara que vende seus ideais em nome de quê? O governo distribui 9 bilhões de emenda parlamentar. Emenda parlamentar é o cara que pegou a grana, nem necessariamente para ser corrupto, para colocar no bolso, mas às vezes para dar uma gratificação lá para a população dele, para a região dela que o elegeu, para garantir a próxima eleição. Então, assim, a compra de votos, a compra de consciência está dada. E aí, com o arcabouço fiscal, o que vai acontecer? O governo vai ter deslimite para a gastança. E você acha, meu caro contribuinte, que o governo vai gastar com você, com reformas que o Brasil, estruturantes que o Brasil precisa? Não! Provavelmente ele vai gastar mais, dando mais dinheiro para deputado votar em pautas progressistas e esquerdistas que vão contra os interesses da nação. Ou seja, é uma equação perversa, em que você tem 33 partidos, não existe nenhuma democracia normal e saudável no mundo, regime presidencialista. Os Estados Unidos tem republicano e democrata. Você sabe quem que é de direita, quem que é de esquerda, quem trai e quem não trai. Aqui você tem um surubão de partidos, você não sabe para onde vai. Ô, Adriles, para onde vai? O jeito do PL, gente do aproveitando, Adriles, votando junto com o arcabouço fiscal, é uma vergonha. Então, assim, é um sistema carcomido, é um arcabouço fiscal completamente esdrúxulo que vai fazer o país naufragar, porque o investimento vai embora, vai ficar inadimplente, o empreendedorismo naufraga e a gente fica a ver navios vendo um governo de esquerda fazendo uma crônica de uma morte anunciada. Até pelo que você falou, é rapidinho, eu vou te fazer uma pergunta só, que veio pra gente. Por que os deputados votam? Você falou esquerda, direita, por interesses próprios? É isso, é exatamente isso. É muito simples. Chegou o aqui governo nos dá comentários. 10 bilhões de emenda para 503 deputados. E fala assim para o deputado, se você votar conosco, eu aprovo esse projeto aqui de lei que você tem. Se você votar conosco, eu te dou uma quantidade X de dinheiro para suas emendas parlamentares que você está pedindo. Aí você vai na sua região, você faz um salamaleque lá, dá uma ambulância, um hospital, uma coisa até justa. E, eventualmente, você vota conosco. A questão é muito simples, só que é mefistoférica. O cara dá uma ambulância para a cidade que o elegeu, mas, por outro lado, vota no arcabouço fiscal que corrói as contas do país, entendeu? Faz o governo gastar mais do que arrecada, endivida o país, sufoca o empreendedorismo, o empresário some do país, o que o país fica? Fica pobre. E aí fica lá a pobreza, vivendo de bolsa miséria, bolsa esmola, achando que o governo que está o alimentando, na verdade, foi o governo exatamente que tirou a possibilidade de um emprego maior em uma empresa, em um empreendedorismo, ou qualquer coisa do tipo. Não é à toa que o brasileiro tem vontade de ser funcionário público, não tem vontade de ser empreendedor. Por quê? Quer mamar no Estado o resto da vida. É uma cultura nefasta que é uma cultura, volto a repetir, de esquerda. Não só no Brasil, como no mundo. Agora, um deputado de direita que vende a sua consciência e que não percebe um arcabouço maior, estruturante, de ideologia que pode naufragar o próprio país, ou ele é vendido, ou ele é muito burro, e em qualquer uma das duas hipóteses não deveria estar na Câmara. Infelizmente, esse é o retrato de 80% dos deputados do Congresso Nacional. Obrigado, Adriles. Eu tenho a opinião aqui que o André sempre passou pro Andrei na quinta-feira. Se chama arcabouço fiscal porque o povo arca com os impostos e o PT coloca o dinheiro no bolso. É isso, né? Andrei Blanco, passo para você agora, meu amigo. O Anselmo, o Adriles falou, eu tava rezando para ninguém falar que eu ia falar exatamente isso. O Adriles foi e chegou no ponto que eu ia falar. Relação aos deputados do PL. Eu tô com uma lista aqui com 30 deputados. Meus amigos, não vamos falar da parte técnica, mas como que os deputados do PL votam a favor da principal, talvez, medida do governo. Isso é nitidamente ser favorável ao governo. André, então você está falando que um deputado, qualquer coisa que seja proposta pelo governo, ele tem que ser contra? Claro que não.
mas ele tem que ser contra, como nossos colegas explicaram aqui para vocês, uma medida que é um cartão de crédito sem limites. É isso o arcabouço fiscal. É um cartão de crédito sem limites e a fatura desse cartão quem paga é o povo. Então, não é ser contra qualquer medida que venha do governo. Se o governo, é que eu acho meio difícil, fizer algo bom, algo que dê para salvar, algo que preste, tem que ser favorável, não tem problema. Não é questão de ser sempre contra, não. É ser sempre contra o que é errado. Ser sempre contra o que é ruim para o povo. Porque quem vai pagar essa conta, como a Adriles comentou, é o Zezinho, o Luizinho. Não é os deputados que vão pagar essa conta. Então, como aí é o questionamento que o Adriles fez, que é muito inteligente, ou é burrice, ou eles estão sendo vendidos. Não tem outro caminho para ser favorável ao arcabouço fiscal. Então isso tem que ficar claro para quem está assistindo a gente, Anselmo, que não é só porque o governo propôs que tem que ser contra. Não. Se o governo propor algo bom, a gente, né, que é na nossa insignificância, mas os deputados de direita, os deputados do PL, que tem a grande maioria da bancada, eles podem ser a favor, claro que podem, quando vir algo bom, né? A gente sabe que isso vai ser meio difícil de acontecer, mas ser favorável ao arcabouço é um tapa na cara da sociedade. E mais, agora eu vou aqui fazer vou causar uma intriga. Cadê o presidente do PL puxando a orelha dessa galera? Porque o presidente do partido, todo mundo sabe, o partido vota de acordo com os interesses do partido. Não são interesses pessoais. A gente sabe disso. Quem fala que não é hipocrisia. Cadê o presidente do PL atuando de forma mais firme? Porque assim, ó, a gente tem 24 de maio, a gente tem quase 6 meses de governo. Já vai perder as rédeas? Hein, presidente do PL? Se perder as rédeas agora, com 6 meses de governo, como é que vai estar daqui a 2 anos? Como é que vai estar daqui a 2 anos e meio? Então eu acho que isso é um ponto que merece muita atenção. E quem sou eu, né, para dar conselho para um presidente de um partido? Mas, na minha visão aqui de cidadão, eu acho que isso não deve ser visto com bons olhos. E eu também, assim como o Adriles, não consigo ver outra opção a não ser uma das duas que ele citou. Ou é burrice, ou estão sendo vendidos. E como brilhantemente também ele falou, qualquer uma das duas mostra que quem está lá ocupando o parlamento não é merecedor desse espaço. Obrigado, Andrei. Agora a doutora Elisandra Padilha. Não, eu nem tenho o que argumentar ou o que acrescentar praticamente, porque eles falaram perfeitamente em relação a isso. Mas o que eu vejo é uma forma de não ter mais controle dos gastos, né? Que eles podem gastar como bem entender, sem se a conta fecha ou não no final do mês, não tem nenhuma preocupação, porque eles vão tirar de alguma forma do povo, né, para preencher esse rombo aí. Então as contas estavam tão bonitinhas, nesses últimos 4 anos a gente estava conseguindo, não éramos devedores, não estávamos negativos, né, coisa feia de estar negativo, e aí entrou o atual governo e os gastos já começaram. E estão vendo manobras para conseguir que não tenha mais o controle. E o povo, mais uma vez, né, fica rindo, achando que está tudo bonito, tudo lindo, e aqui 4 anos, né, vão entregar para nós o governo quebrado, endividado, e aí o que acontece? O governo não consegue fazer muita coisa, contas negativas, sem dinheiro, não consegue fazer, né? Então, o que eu vejo aí é toda uma manobra, e o que mais me preocupa é o apoio do governo, né? Todo mundo fala bonito, todo mundo está defendendo os direitos aí do povo brasileiro, mas na hora de verificar uma questão tão importante que está mexendo na nossa economia, no nosso dinheiro, porque é nosso dinheiro, né? O dinheiro público é dinheiro do povo. Eles não estão preocupados. Então, realmente tem uma coisa muito preocupante aí. Ou é interesse, estão sendo vendidos, ou são burros mesmo. Que eu não quero acreditar que nós votamos e colocamos lá pessoas burras que não têm entendimento do que estão votando e aprovando, né? Ô, Anselmo. Oi, Adriles. O que aconteceu com esse arcabouço fiscal? O que acabou com o governo PT, o primeiro governo do PT? Mensalão e depois Petrolão no governo da Dilma, né? Escândalo de corrupção. Com o arcabouço fiscal,
O que era isso? Você pegar deputado e partido político e dar propina para eles votarem diretamente com seus projetos. Acabou, não precisa mais. Ele legitimou o arcabouço fiscal, a compra de votos. O governo vai ter dinheiro, a bancarrota, a dar e vender, para comprar deputado, para dar emenda parlamentar, emenda, como é que chama? Emenda secreta. Vai ser uma série de coisas que não vai precisar ter mensalão, nem petrolão, não vai ter departamento de propina, não precisa de nada. Então é a farra da gastança pública, é a farra do dinheiro do contribuinte indo diretamente para o deputado ou para a região do deputado, para ele votar como o governo bem entender. Não vai ter escândalo de corrupção, de compra de votos nesse governo. Por quê? Porque ele legitimou a compra de votos com o arcabouço fiscal. Show!